Hoje você vai assistir uma matéria sobre doença celíaca. O que é, quais os sintomas e produtos que não contêm glúten. Na sequência, você acompanha tudo sobre como cuidar melhor dos seus sapatos, quais produtos você deve usar para maior durabilidade e uma reportagem sobre a fruta açaí. Você não pode perder a edição de hoje. É a partir de agora, no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vou começar essa edição falando sobre uma doença que muitas pessoas ainda nem sabem que possam ter. Isso mesmo, um dos alimentos mais antigos da nossa alimentação é o glúten. Este ingrediente é a proteína estrutural dos grãos de trigo, cevada e centeio. Devido às trações tóxicas do glúten, muitas pessoas desenvolvem problemas principalmente no intestino ao digeri-las. Para saber mais sobre isso, assista agora no quadro Saúde em Alerta. Muitas pessoas têm alergia a algum tipo de alimento, geralmente corantes ou ao leite, por exemplo. Pense então numa intolerância a um produto que está presente em vários alimentos. Os mais comuns no nosso dia a dia, como pão, macarrão, biscoitos, bolos. Este alimento é o glúten, a principal proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia. A doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten. Então, os alimentos que contêm glúten não são bem digeridos, não são bem aproveitados pelo organismo e também eles acabam causando uma lesão no intestino delgado. E o que é o glúten? O glúten ele é uma proteína que está presente no trigo, tanto o trigo integral quanto o trigo branco, centeio, cevada, no subproduto da cevada que é o malte e por contaminação na aveia. Então a aveia que é produzida no Brasil contém glúten por contaminação, porque ela é beneficiada, plantada junto com o trigo. Já a aveia de outros países, na maioria das vezes, não contém o glúten. Como que uma pessoa ela pode saber se ela tem essa doença celíaca? Para o diagnóstico é importante os exames, é feito exames de anticorpos, né, para saber se os anticorpos para esse glúten estão aumentados. A partir do momento que se tem um indício de positividade nesses 3 exames de sangue, que são para os anticorpos, aí se faz a biópsia do intestino para confirmar o resultado. Como que a pessoa vai chegar a fazer esse exame, né? Por qual motivo? Normalmente quando tem sintomatologia. A sintomatologia ela é muito variada, mas um dos principais é algum acometimento relacionado ao intestino. Constipação, diarreia, enjoo, né? Então náuseas frequentemente, dores de cabeça, cansaço extremo, tendência à anemia. É bem importante aquela pessoa que faz a suplementação de ferro, utiliza no período que está suplementando, aumenta um pouquinho, depois já cai. E isso pode ser característica para a doença celíaca. A doença celíaca se manifesta em crianças, adultos e idosos. Estudos internacionais apontam que 1% da população mundial é celíaca, mas a maioria dessas pessoas ainda não tem diagnóstico. Quais são os produtos naturais que são indicados para quem tem essa doença? Então, tudo que não é derivado de trigo, centeio, cevada, malte e aveia, pensando na aveia que é produzida no Brasil, pode ser utilizado pelos celíacos, né? Então, substitui-se a farinha de trigo por farinha de arroz, pelas féculas de mandioca, féculas de batata, e daí todas as frutas, o arroz, as leguminosas não contêm glúten. Elas podem conter glúten por contaminação, né? Mas naturalmente elas não contêm o glúten. E se caso a pessoa ainda não sabe que tem essa doença, ela consumir um alimento com glúten, o que acontece no organismo dela?
ela faz uma lesão importante no intestino delgado. Então, fazendo essa lesão, ela aumenta a probabilidade de desenvolver doenças, especialmente no intestino. E, inclusive, ela pode desenvolver, por exemplo, um câncer de intestino, porque é como se ela tivesse uma ferida e todo dia ela fosse lá machucar um pouquinho essa ferida. Então, isso não cicatriza, não sara e, pelo contrário, pode evoluir. Então, normalmente, quem tem a doença celíaca e não tem o diagnóstico, ou mesmo tendo o diagnóstico, não cuida, pode desenvolver um problema sério, especialmente no intestino. O que é a contaminação cruzada? Contaminação cruzada é quando o alimento ele não contém naturalmente glúten, mas o fato de estar próximo de um alimento que contém, ele sofreu uma contaminação. O que acontece? O ar, as partículas de glúten, elas podem ficar no ar. Então, os alimentos que são vendidos a granel, por exemplo, se tem uma quinoa, um amaranto, uma castanha, que está próximo, por exemplo, de onde é vendida a farinha de trigo, se a mesma concha é utilizada, se só o fato de abrir esses potes, o ar vai estar com partículas de glúten e vai contaminar esses alimentos que não teriam glúten naturalmente. Por exemplo, se a pessoa vai usar uma manteiga no pão e ela usa a mesma faca que uma outra pessoa utilizou no pão com glúten, ela está contaminando o seu pão. Então, isso é uma contaminação cruzada. Causa uma lesão tanto quanto se a pessoa estivesse consumindo realmente o glúten. Talvez com sintomas um pouco mais a menos, mas com certeza vai causar lesão. Então essa questão da contaminação cruzada, até mesmo dos espaços onde a gente vê que é vendido produto sem glúten, como é o caso daqui, sempre assim, prateleiras específicas, as embalagens são muito bem vedadas, porque senão qualquer partícula do ar pode estar contaminando. Tá? Então isso é a contaminação cruzada, é o que acaba acontecendo com a aveia no Brasil, porque ela é plantada com o trigo, beneficiada com o trigo e aí sofre essa contaminação, que naturalmente ela não teria na composição. Outras pessoas da família têm o risco de pegar essa doença? Pegar a doença, não, ela não é contagiosa, mas existe uma carga genética aí. Então, assim, se tem uma pessoa na família que tem a doença celíaca, todos devem fazer os exames, porque existe uma probabilidade pela questão genética, tá? Essa doença tem cura? Só o tratamento, não tem cura. Então, uma vez a pessoa é celíaca, ela vai ser sempre celíaca. Agora, tem que manter o tratamento, que é a dieta. Como que funciona esse tratamento? Na verdade, o tratamento é mudar toda a dieta, tirando todos os alimentos que contêm glúten. Quando uma pessoa na família só é celíaca, o ideal é que todo mundo faça a adesão de alguma maneira, ou que pelo menos não sejam produzidos dentro do mesmo ambiente produtos com glúten. Então fica mais fácil, porque não pode ser utilizado um forno para o alimento com glúten e ao mesmo tempo para o sem glúten. Então, assim, o tratamento consiste em a gente evitar totalmente os alimentos com glúten e evitar a contaminação cruzada. O importante é quando a pessoa vai num restaurante, ela ter certeza que esse restaurante também não utiliza nada que possui glúten, porque no Brasil é difícil, a gente não tem assim muitas opções de restaurante, algumas cidades, mas assim, não é uma coisa assim que fica bem explícito, né? Não tem glúten, então tem que ter um cuidado. Na maioria das vezes o celíaco precisa fazer suas refeições mais em casa para garantir que não tenha contaminação. Qual a diferença entre doença celíaca, alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten não celíaca? Então, doença celíaca é essa intolerância permanente ao glúten, né? Então, a pessoa nunca mais deveria consumir o glúten porque ela vai causar uma lesão no intestino, que é característico dessa doença. A alergia ao trigo não é exatamente ao glúten, que é um dos componentes, é a alergia aos componentes do trigo. Então, ela pode consumir o centeio, ela pode consumir aveia mesmo que com contaminação, ela pode consumir num restaurante, desde que ela não consuma o trigo, já é suficiente. A sensibilidade ao glúten não celíaca é uma outra patologia relacionada ao glúten. Não causa a mesma lesão no intestino, mas muitas vezes a pessoa tem os mesmos sintomas. Então ela pode ter diarreia, ela pode ter constipação, ela pode ter falta de disposição, tendência à anemia, ela pode ter coceiras pelo corpo e pode se fazer os exames e não apresentar a doença celíaca. Mas daí a gente consegue diagnosticar como uma sensibilidade ao glúten não celíaca, mesmo sem exames, porque na verdade pelos sinais e sintomas e pela retirada do glúten, nós percebemos que existe uma melhora nos sintomas, então se caracteriza como sensibilidade ao glúten não celíaca. Qual é o elemento-chave para garantir a saúde do celíaco?
evitar totalmente o glúten. Então, se a pessoa evita o glúten, ela vai ter uma qualidade de vida, com certeza, como uma pessoa que não tem a doença celíaca. Num primeiro momento, quando se descobre, é importante procurar orientação nutricional para que seja feita uma recuperação dessa flora intestinal. Então, a partir do momento que ela teve diarreia, constipação, agrediu esse intestino, ela precisa fazer um tratamento com pré-biótico, probiótico, vitaminas e minerais que ela está com deficiência. Então, é importante uma reeducação alimentar e uma adequação nessa dieta para que seja totalmente isenta de glúten. Qual é a solução? Manter essa dieta para sempre, para o resto da vida, procurar produtos, cada vez está se lançando mais produtos novos, então participar dos cursos de culinária sem glúten, mas assim, procurar o maior número de informação possível e principalmente manter essa dieta. Lembrando que é obrigatório por lei federal que todos os alimentos industrializados informem em seus rótulos a presença ou não de glúten para resguardar o direito à saúde dos portadores de doença celíaca. Agora faremos um rápido intervalo e no próximo bloco não perca as dicas de como você deve cuidar melhor dos seus sapatos, quais produtos você deve usar para maior durabilidade e tudo sobre a fruta açaí. Em 30 segundos estamos de volta. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Estamos de volta e agora que você vai ficar sabendo mais sobre o açaí. Você já conhece a fruta açaí? Já consumiu? Gostou? Sabe de onde veio e quais os benefícios para o organismo? Acompanhe agora! Fruto rejuvenescedor, capaz de retardar o envelhecimento por sua alta dose de antioxidantes. O açaí é uma das frutas que traz muitos benefícios para a saúde. Assista agora na reportagem de Geiseriel Cunha. Até o começo dos anos 1980, esse alimento circulava mesmo era na região norte do país, fazendo grande diferença na alimentação e na cultura do povo local. Entre os anos 1980 e 1990, passou a ser introduzido de maneira geral no mercado nacional. Você já recebeu um convite do tipo, vamos tomar açaí? Pois é, eu também. E hoje resolvi aqui vir experimentar e saber, claro, quais os benefícios que essa fruta traz para o organismo. Estamos aqui com o Ramon. Ramon, como que surgiu o açaí? Então, na verdade, o açaí é uma fruta proveniente do norte do Brasil. Hoje, Belém do Pará é o maior produtor mundial do açaí e é uma fruta muito popular no norte do Brasil. O gosto do açaí ele é parecido com o de alguma outra fruta? Bom, esse é um caso bem específico. Se você for comer a fruta em açaí em si, ela tem um gosto ferroso, um gosto terral. Então, assim, por isso que ele é constituído e também é conhecido como o feijão do Nordeste. Muita gente é sustentado com o açaí. Então ele tem um gosto um pouco mais amargo, o açaí em si, a fruta mesmo. Isso, a fruta, assim, o pessoal do sul e tá conhecendo bastante agora o açaí mais estilo na tigela, estilo cremoso, que ele é feito à base do açaí com adições de água, com adições de frutas e o xarope de guaraná que dá um gosto mais adocicado. Porém, o açaí, se você for comer, ele tem um gosto bem ferroso, assim. São muitos os benefícios que o açaí proporciona ao organismo. E para saber mais sobre esses benefícios que o açaí possui, nós viemos até aqui conversar com a nutricionista Vera Lúcia e ela vai explicar um pouquinho pra gente. Explica pra gente quais os benefícios que o açaí possui.
O açaí, ele é uma das frutas mais antioxidantes que nós temos no Brasil. Então, o fato de ele ter esse poder antioxidante, até por isso que ele é tão conhecido, ele vai melhorar a característica da pele, ele vai melhorar a característica do cabelo, ele vai prevenir uma série de doenças, inclusive doenças mais graves como câncer, por exemplo, justamente por não manter esse excesso de toxinas no nosso corpo, né? Que esses radicais livres que ele elimina com esse poder antioxidante são justamente toxinas que nós geramos ao longo do dia, né, ou em função da metabolização de alguns alimentos, ou até com atividade física, que naturalmente esses radicais livres acabam se formando. O açaí tem um grande valor nutricional, sobretudo pelos seus antioxidantes. Então, com certeza ele tem, além do poder antioxidante, vitaminas e minerais importantes. E bem legal também a questão do açaí é a sensação de saciedade. Ele melhora muito a saciedade, ele tem um poder energético sem aumentar a pressão arterial. Então, para uma atividade física, antes de um treino, ele vai facilitar ter mais energia para o treino, eliminar esses radicais livres, sem ser uma cafeína, por exemplo, que nem todo mundo pode utilizar. De qualquer maneira, o açaí ajuda a manter a boa saúde e a longevidade, sendo excelente para quem tem o dia agitado, pratica exercícios físicos e gosta de se alimentar bem. E ele é em formato assim, parece que uma jabuticaba, né? O açaí em si. Ele é moído? Sim, tem vários tipos de processo. A gente sempre diz que o que diferencia o açaí é a maneira como você processa ele. Ele tem vários processos, então assim, o açaí que a gente serve hoje em nossa loja, ele é um açaí bem triturado. E por que se toma gelado? É uma forma específica do sul do Brasil? Ou? No norte o pessoal come ele com farinha, com camarão, então é conhecido como feijão do Nordeste, né? Do norte, né? Porém no sul a gente está sendo, no sul e demais regiões do Brasil, o pessoal está comendo ele estilo cremoso, estilo mousse, estilo sorvete, smoothies. Então assim, é uma fruta que como ela tem que vir do norte e sofrer vários processos, geralmente ela é congelada. E essa fruta ela é cultivada mais aonde? Em todo o mundo? Mais no Brasil? Como é que é? Então, como várias frutas, ela pode ser cultivada em vários locais. Lógico, tem diferentes regiões que tem uma qualidade diferenciada, né? Um cultivo diferenciado, uma maneira diferenciada. Mas hoje o norte do Brasil é o principal produtor e que exporta também muito para o mundo afora, né? E vende açaí aqui no sul do Brasil em qualquer estação do ano? Sim. Na verdade, assim, a gente diz que está virando uma febre geral, porque graças a Deus o público está procurando hábitos mais saudáveis. Então, assim, hoje quem consome é diferente de um sorvete, por exemplo, que você bateu aquela vontade e você vai comer também. Mas o açaí em si você consome em qualquer época do ano. Existem uns complementos para colocar junto com o açaí, né? Qual o objetivo desses complementos? Então, aqui em nossa loja a gente tenta trabalhar com a linha mais puxando para a saúde. Então, assim, o que mais sai são as saladas de frutas, a banana, a granola, o morango, que fica o tradicional. Porém, o público jovem adere muito também aos chocolates, às coberturas, aos doces. Então, assim, tem para todos os gostos, né? E qual dos complementos, qual mais sai, assim, qual o pessoal mais pede? Então, para o público puxando mais para a linha fit saúde é morango, banana e a granola. Já para o público mais jovem é o leite em pó e o leite condensado. E será que o açaí realmente facilita o ganho de peso, como muitas pessoas imaginam? Não, o grande problema do açaí está com o que a gente vai combiná-lo. Então, se nós batermos açaí com xaropes, com açúcar, certamente o fato de ter esses outros ingredientes com poder inflamatório maior, com um valor calórico diferente, uma resposta glicêmica maior, vai fazer aumentar o peso. Agora, se a gente tiver associado a um açaí, por exemplo, uma polpa congelada de açaí, sem açúcar, bater com banana, bater com abacate, utilizar só frutas para adoçar, né? Se ele não tá adoçado com sacarose, certamente ele não vai engordar. Então, essa coisa de que o açaí engorda, na verdade, não é bem assim. Vai depender que combinação a gente vai utilizar. Então, chegou a minha vez de experimentar o famoso açaí. O que vocês prepararam aí pra mim? Bom, você tá pegando uma tigela hoje de 600 gramas com morango, banana, granola, os complementos à parte para você ir colocando aos poucos também e um suco puro de açaí. Realmente muito bom.
Obrigada, Geiseriel. Realmente é uma ótima fruta que combina com muitas receitas boas e saudáveis. São apenas 30 segundos e já estamos de volta. Está procurando qualidade e inovação quando você pensa em salão de beleza? Conheça a Estúdio M. Lopes. Trabalhamos com cortes, coloração, tratamento capilar e corporal, mechas, penteados, maquiagem, pedicure e manicure, estética e depilação e muito mais. Temos profissionais qualificados e atualizados nas tendências da moda e beleza. Estúdio M. Lopes, um novo conceito em beleza. Venha nos visitar. A Innovate Gestão de Marcas e Comunicação Digital desenvolve ideias para as áreas marketing tradicional e digital. Veja só os serviços: endomarketing, criação de logotipo, materiais impressos, assessoria de marketing, gestão nas mídias sociais, criação de site, campanhas no Google, disparos de e-mail marketing, campanhas publicitárias. Acesse o site innovate.ppg.br. Estamos de volta e agora que você vai acompanhar a matéria sobre como cuidar melhor e aumentar a durabilidade dos seus calçados. Assista agora! Seus sapatos estragam em pouco tempo? O salto fica desgastado muito rápido? Alternar os calçados durante a semana é uma boa maneira de mantê-los em ordem e preservados. Assista agora mais dicas para seu sapato durar mais. Apesar de sempre estarem no chão, os calçados são peças fundamentais da vestimenta e qualquer detalhe pode chamar a atenção, podendo ser uma sujeira ou um belo brilho. Quais são as dicas para a limpeza dos sapatos? As dicas são, no caso assim, cada produto é específico para o material. Tem no book Camurça, a gente usa o impermeabilizante justamente para umidade, para não criar bolor ou não ficar manchado. Então você limpa, primeiramente limpa ele sempre com uma escovinha de cerdas bem macias, tira o excesso da água, sempre usando detergente neutro, no caso se quisesse usar. Escova ele e depois passa o impermeabilizante, porque é a melhor maneira de você cuidar e está sempre conservando o calçado. Ainda mais que o Joinville é uma cidade muito úmida, então acaba ficando marcas no calçado mesmo. Isso no Camurça, né? Agora para os outros tipos de material para o sapato, como couro, sintético. As pessoas às vezes não têm o hábito de engraxar os seus calçados, mas o couro precisa de graxa mesmo. Passada, trabalho, sim, mas o aspecto do calçado vai ficar muito mais bonito e sem contar a conservação. Calçados de couro são calçados de manutenção, eles precisam ser limpos. Usou, passou um paninho umedecido para tirar o excesso da sujeira e passa a graxa sim. Lembrando de sempre colocar a secar na sombra. Às vezes as pessoas têm o hábito de botar a secar no sol, isso não é bom, porque ele amolece a cola, deforma o calçado, pode vir a manchar o produto do calçado também. Então tem que sempre cuidar, sempre botar a secar na sombra. As pessoas têm um péssimo hábito de lavar calçados. O calçado não se lava, se limpa, apenas se limpa. E as pessoas botam na balde, com produto, com sabão, e isso acaba estragando o calçado sim. Se caso a pessoa ela acabar molhando o sapato, como que pode fazer para secar? Sempre deixar secar na sombra, num lugar bem ventilado, onde a claridade não possa afetar o próprio tecido, principalmente quando são tecidos acetinados, ou o próprio camurça, o próprio notebook. O couro liso demora mais, mas ele também vai manchar se ficar muito tempo exposto ao sol, sim. E também é possível tirar os cheiros ruins que o sapato possa ter? Sim, a gente trabalha com produtos de conservação que tem desde desodorante para os pés, cremes também, dá para si. Isso serve para sapatos tanto femininos como para masculinos também, né? Sim, essas dicas são para os dois, tanto para o calçado masculino quanto para o calçado feminino. Quais são os produtos que servem para limpar o sapato e trazer mais durabilidade?
Bom, os produtos eles são específicos para cada tipo de couro, ou até mesmo sintético. O sintético não tem muito disso, porque passou um paninho, passou um gel de limpeza, já está pronto. Já o couro tem a diferença do couro liso para o couro nobuque e o couro camurça. Cada produto é específico para o tipo de couro. O couro camurça e o couro nobuque, a gente usa, no caso, o impermeabilizante. No caso, tem o limpador que você passa, ou mesmo uma escovinha de cerdas macias, e usa o impermeabilizante justamente por causa da umidade. Você também pode estar usando o impermeabilizante em calçados acetinados ou forração de tecido, principalmente quem vai para festa, para balada, que às vezes sai, chega lá, derramam bebida, às vezes o chão já está um pouco molhado. Então, quem tem calçado acetinado ou forração de tecido também pode passar, porque vai proteger mais o calçado, sim. E depois você pode também usar a esponja, que no caso é uma espuma uma espuminha que você usa para amaciar o couro de calçado, que você pode usar para dar um pouquinho mais de forma para aquele calçado novo que está um pouquinho apertadinho, justinho. Ele também faz um efeito. Sempre que possível, evite utilizar o mesmo sapato por 2 dias seguidos. O ideal é deixá-lo em um lugar bem arejado para que ele possa respirar. E como se deve usar esses produtos? O impermeabilizante, a média que a gente pede para deixar uma distância do calçado de 30 centímetros. Não jogar num jato direto, porque é um spray. Então você vai passando, conforme vai fazendo camadas, que você vai passando no calçado, justamente para ele não focar só num ponto, porque também pode vir acumular muito produto em excesso num ponto só e acabar marcando ou deixando uma marca desnecessária no calçado. Já o gel, o amaciante não, você pode passar porque é uma espuma, tem que usar ele úmido, não precisa se preocupar com questão de alergias ou coisa assim. Esses produtos as pessoas podem encontrar aqui na loja mesmo? Sim, a gente vende aqui na loja, tanto a gente também trabalha com palmilhas, ou as meias palmilhas, essa de ajustes, que tanto é para calçado fechado, como para pipitus ou sandálias, linhas abertas, como também a gente trabalha com a linha de palmilha no calcanhar, aquele calçado que escapa, que ficou um pouquinho grande, deu uma laceadinha um pouquinho demais, então ele fica escapando, ele se torna um pouquinho falso na hora de tu pisar. Então a gente também trabalha com essas palmilhas e com todos esses produtos para adequar o calçado ao seu pé. Para finalizar aqui, quais são as dicas para as pessoas também cuidarem mais dos seus sapatos, limparem e trazer mais durabilidade? Sempre conservando o seu calçado em lugar arejado, sempre cuidando, limpando ele. Tomou chuva, porque às vezes pode acontecer, a gente trabalha, sai, pega aquela chuva, calçado molhou. O que eu faço? Põe secar na sombra, nunca no sol. Deixa seu calçado sempre bem arejado, sempre limpinho, nunca guardar ele com sujeira, porque às vezes pode acontecer. Um dia a gente pega um dia de muita chuva, pode molhar, então guarda sempre limpinho ele, porque ele vai se conservar com certeza bem mais. Durabilidade, os calçados exigem muito cuidado, tanto em sua conservação quanto na sua higiene e armazenamento. E detalhes podem fazer a diferença. Por isso, aproveite e conheça a loja Belíssima Calçados. Além dos lindos pares de sapatos femininos, você também pode consumir estes produtos eficientes para a limpeza e durabilidade deles. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Antes de finalizar, gostaria de deixar um recado para você. Você acompanha o programa na internet também? Sabia que realizamos sorteios todos os meses? E se você quiser assistir a uma edição ou matéria que perdeu na televisão, pode acompanhar tudo isso através do nosso site? Isso mesmo, é só acessar o site www.vocêsabefazer.com.br. É bem fácil de mexer. E se quiser, ainda pode curtir a página do programa no Facebook, que é facebook.com/vocêsabefazer. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá!
Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003.